Boa tarde, senhor deputado Félix Mendonça Júnior. Obrigado pelo convite, pelo requerimento, demais deputados presentes, colegas de mesa, em especial Maria Lúcia Fatorelli, pelo excelente trabalho que tem desenvolvido à frente da Auditoria Cidadã. O Simprofaz é parceiro da Auditoria Cidadã já de longa data e tem realmente desenvolvido um trabalho diferenciado, de esclarecimento de várias questões que interessam a sociedade brasileira e, principalmente agora, contra esse projeto extremamente nocivo para o país relativo à securitização. Cumprimento também os diretores do Simprofaz presentes, Sérgio Carneiro, do Rio de Janeiro, Yolanda Guindani, do Rio Grande do Sul, nosso colega Juliano, do Ceará, ex-membro do Ministério Público e ex-magistrado, procurador da Fazenda já há 20 anos. Antes de entrar propriamente na questão relativa à securitização, eu gostaria de fazer umas observações a respeito da fala de um colega de mesa, representante da AJUF. Em primeiro lugar, eu gostaria de concordar plenamente com ele a respeito de um dos maiores problemas que nós temos hoje na administração tributária federal, que é o não cumprimento do prazo de 90 dias pela Receita Federal para o encaminhamento da dívida constituída para inscrição em dívida ativa e cobrança por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Isso é extremamente grave e nocivo para a população, para a União. O prejuízo é imenso, doutor. Obrigado pela observação. O senhor tocou num ponto realmente crucial. A legislação, já há quase um século, impõe esse prazo de 90 dias à Receita, numa época em que o processo era físico. Hoje, com o processo eletrônico, sequer de 90 dias precisaríamos, a coisa é quase que imediata. Questão de 2 dias, nós poderíamos estar com o processo nas mãos da Procuradoria, digamos assim, para ajuizamento da execução fiscal e recuperação dos créditos. Porque quanto mais demora o envio do processo, quanto mais se protrai no tempo a cobrança, o devedor desfaz do patrimônio, aniquila tudo que possui e a Procuradoria, quando vai cobrar, já não encontra mais nada. E esse prazo, embora secular, ele vem sendo reiteradamente descumprido pela Receita. Neste sentido, aliás, uma portaria do início deste ano, da PGFN, a 33, que impôs mais uma vez, na verdade, apenas repetiu o que já está na lei há tanto tempo, o prazo para o envio por parte da Receita de 90 dias, que já é um prazo ultrapassado, como coloquei. Infelizmente, esses processos chegam tardiamente à Procuradoria e, claro, já houve dilapidação do patrimônio, de sorte que não é fácil a cobrança tempos depois. Na linha do que nós colocamos, então, a Procuradoria, e aí eu discordo, ela não demora a ajuizar. Ela ajuiza de imediato assim que os processos chegam da Receita. Ocorre que tradicionalmente, infelizmente, esses processos da Receita chegam na Procuradoria já passados mais de 4 anos, enquanto que o prazo que nós temos é de 5 anos. Ou seja, elas chegam já na iminência da prescrição. Então, a Procuradoria muito celeremente ajuiza para evitar a prescrição, porque os processos constituídos lá chegam já com bastante atraso. Como eu mencionei, a Procuradoria, mais uma vez neste ano, editou a portaria 33 para tentar resolver essa questão, só que ela gerou polêmica na Receita Federal. Como o colega destacou também, infelizmente, há atritos entre a Receita Federal e a PGFN, lamentavelmente, uma vez que a Receita resiste em cumprir o prazo, causando prejuízo à própria União e à sociedade como um todo. Mas essa portaria 33 ela foi revolucionária em outro aspecto. No que pertine ao prazo, ela apenas reforça o que já está na legislação. Mas ela inverte a lógica da execução fiscal, do sistema da execução fiscal tradicional. Agora, as dívidas não são, em regra, ajuizáveis, como eram antes. Antes, chegava o processo com a dívida constituída, a Fazenda sempre ajuizava, qualquer que fosse o valor, qualquer que fosse a situação do devedor ou de seu patrimônio. Hoje não. Hoje a Procuradoria, ela analisa a questão da dívida, do devedor, do patrimônio e só vai ajuizar o que realmente for viável de ser cobrado. Ou seja, vai desafogar bastante o judiciário e a máquina estatal
como um todo. Então, essa portaria realmente representa um marco na cobrança da dívida ativa da União, e nós teremos, com certeza, mais êxito, como já estamos tendo, e como o colega que fez essas observações notou, porque embora ele no início tenha apontado que a Procuradoria cobra quaisquer valores, perde tempo, lota a máquina com valores ínfimos, depois ele reconheceu que de tempos para cá a PGFN mudou. E, de fato, há mais de dois anos, a PGFN somente cobra, via execução fiscal, as dívidas superiores a R$ 1 milhão. Nós fizemos um levantamento prévio e chegamos à conclusão de que seria muito mais eficiente cobrarmos dívidas superiores a 3 milhões. Teríamos um retorno para a União vezes maior do que se cobrássemos apenas dívidas inferiores a este montante. Fomos conservadores e colocamos o valor de 1 milhão, mas o levantamento ainda era de valor superior. E isso trouxe, realmente, de poucos anos para cá, um aumento, um incremento na arrecadação expressivo por parte da PGFN, demonstrando o acerto da atitude da instituição. Aliás, nós concentramos ainda mais esforços na cobrança das dívidas superiores a 10, 15 milhões de reais, que são os chamados grandes devedores. E nós percebemos que o grande estoque da dívida está concentrado nas mãos de poucos devedores. Então, se nós focarmos a cobrança nesses poucos devedores, em poucos processos, nós teremos um retorno muito maior para o erário. Só tocando de passagem, se me permitem, uma outra observação que ele fez também, deputado, a respeito da necessidade do controle nacional da advocacia pública, porque existe o Conselho Nacional da Justiça, existe o Conselho Nacional do Ministério Público e não existe o Conselho Nacional da Advocacia Pública. A advocacia pública é por demais controlada, é um órgão extremamente libado e o Conselho Nacional, ele existe, ou seja, ele é demandado e faz sentido quando há autonomia. O Poder Judiciário tem autonomia, o Ministério Público tem autonomia. As procuradorias públicas, sejam as estaduais, municipais ou a federal, elas estão inseridas dentro do Executivo, elas não têm autonomia, elas já são, digamos assim, diariamente fiscalizadas pelo próprio Executivo. A PGFN, por exemplo, está inserida dentro da AGU, técnica e juridicamente, e dentro do Ministério da Fazenda, administrativamente, por determinação do artigo 12 da Lei Complementar 73 de 93. Ou seja, ela já sofre duplo controle interno, uma vez que tem essa vinculação híbrida. Ademais, todas as demais procuradorias inseridas que estão dentro do Executivo e não tendo autonomia, elas, em razão disso, não têm o Conselho Nacional. O que justificou a criação dos Conselhos Nacionais foi a existência da autonomia dos citados órgãos que eu mencionei, ou seja, Judiciário e Ministério Público. Mais uma observação é que o nobre colega colocou como se fôssemos um órgão ineficiente e, em razão disso, estaríamos justificando o surgimento dessa lei, essa lei que visa securitizar a dívida. Na verdade, a pressão pela securitização, ela é oriunda, como bem colocou agora a professora Carmen, por pressão dos estados e dos municípios, sobretudo dos estados. Então, esta lei que nós estamos discutindo agora na audiência pública é uma lei de âmbito nacional, de caráter nacional, ou seja, ela impõe leis outras no futuro por parte de cada ente. Um município que pretenda securitizar, ele terá de fazer, uma vez aprovada essa lei nacional, que esperamos que não seja, a sua lei municipal. Cada estado que assim pretenda, da mesma forma, terá de fazer a sua lei estadual, assim como a União também. A discussão não está hoje no âmbito da União. Ela está restrita a alguns estados que, em razão de suas severas dificuldades financeiras e orçamentárias, pressionam pela criação desta lei. Bom, como colocamos, a PGFN, por determinação constitucional, ela tem o dever de cobrar a dívida da União. E aqui nós vamos nos ater, em princípio, à questão da União, mas já passar na sequência para a securitização como um todo, para entender o mecanismo que está por trás desse projeto. O Simprofaz, representando os procuradores da Fazenda Nacional, submeteu esse tema à última Assembleia Geral Ordinária, que ocorreu em março, que contamos na abertura com a presença da nossa querida Maria Lúcia Fatorelli.
e a carreira decidiu ser contrária ao projeto de securitização pelos motivos que vamos expor, aderindo aos que aqui já me antecederam. Nós temos hoje uma dívida ativa na União em torno de 2 trilhões de reais. Parte dessa dívida, verdade, é de crédito podre, ou seja, crédito de difícil ou até pode-se dizer impossível cobrança. Ocorre que este projeto nocivo, ele não securitiza a parte podre, ou seja, ainda que houvesse pressão no âmbito federal pela criação deste mecanismo de securitização, que não ocorre, que a pressão é por parte dos estados, ainda assim esse argumento não se justificaria, porque nós não estamos falando em securitizar a parte podre da dívida, ou seja, a parte reputada como de cobrança ineficiente. Então, este projeto nada diz com a eficiência ou ineficiência da cobrança. Nós estamos falando da securitização das dívidas que estão sendo parceladas e pagas. É o direito que entra no fluxo de arrecadação, como bem explicado pela Fatorelli, eu não vou repetir, que está sendo securitizado. Então, nós em momento algum falamos em justificativa nesse projeto de crédito podre, mas sim crédito de dívidas, sobretudo parceladas. Aliás, o projeto no início, quando estava no Senado originalmente, ele discutia apenas as dívidas parceladas, ou seja, os créditos que estavam sendo efetivamente pagos. Houve uma mudança ainda no Senado e chegou a esta casa aqui, a Câmara dos Deputados, permitindo também a securitização de dívidas outras que não parceladas, mas que estão sendo pagas. Na verdade, com esse projeto, nós temos uma situação em que somente o Estado perde. O Estado somente perde, porque a dívida já está entrando. Então, se ela entra agora ou parceladamente daqui a 60, 180 dias, o Estado receberá esse recurso. O que ocorre? Ele antecipa esse crédito com deságio enorme. Então, é mais um nicho de mercado absurdo que nós estamos criando para as instituições financeiras, para os bancos. O erário perde, é dinheiro do povo garantido, que está entrando, que está sendo cobrado, que está sendo pago, mas que em razão das dificuldades financeiras, sobretudo por pressão desses estados que estão em situação financeira calamitosa, essa dívida ela é antecipada, é uma operação de crédito disfarçada, gerando um prejuízo a médio e longo prazo gigantesco. O Estado recebe hoje uma quantia por antecipação, mas ele de imediato já cria, em razão desse deságio, que favorecerá o sistema financeiro, uma insuficiência de recursos que estariam certos de entrar no futuro, gigantescos em razão da elevada diferença justificada pelo estágio. Ao passo em que o Estado, hoje, destrói as suas estatais, a sua capacidade de estar presente em setores estratégicos, ele, ao contrário, com base nessa lei, cria mais uma estatal. Nós estamos vendendo todas as estatais, mas ele vai criar mais uma estatal. Mas para que ele vai criar essa estatal? Para privatizar a dívida. Então, é uma estatal, as outras todas estão sendo extintas. Mas aqui nós criaremos uma estatal para fazer operações financeiras com escopo último, qual? De privatizar a dívida pública, o crédito do povo. Nos países desenvolvidos, nos países da OCDE, nos países que nós espelhamos, sobretudo os financistas aqui brasileiros, os países principais da Europa, os Estados Unidos, lá a cobrança da dívida é atividade eminentemente estatal. Eles têm um Estado forte, uma polícia forte, as Forças Armadas fortes, uma cobrança da dívida forte. Aqui no Brasil, ao contrário, nós vamos passar esse setor estratégico, tipicamente estatal, para as mãos dos bancos do sistema financeiro, com uma manobra incrível de criação de estatal para privatizar a dívida. A lei ela é um grande emaranhado de dispositivos nebulosos, com o único intuito de burlar a compreensão da complexa questão por parte dos parlamentares que estão aprovando aqui nesta casa, infelizmente, já passou no Senado, e corre o risco de ser aprovado na Câmara dos Deputados, e também de ludibriar a sociedade para que ela não perceba os nefastos efeitos que acometerão todo o sistema público nacional, enfim, o Estado brasileiro como um todo. É isso, criaremos
um novo mecanismo de especulação, e esse mesmo mecanismo já foi usado no passado, exatamente assim na Grécia, e a Grécia, enquanto país, quebrou por inteiro. Nós tivemos a quebra de um país com base nos mesmos termos deste mecanismo que está agora sendo discutido em segunda instância aqui no Congresso Nacional, uma vez que já aprovado no Senado Federal. Nós temos, então, a corrupção como uma questão também a ser fomentada em breve com essa privatização. Bom, como o tempo já se esgotou, eu agradeço muito pelo convite e por trazermos esse tema tão importante ao debate da sociedade. Obrigado. Obrigado.